Eu lutei tanto pro meu sonho, eu me esforcei tanto para o meu sonho, e hoje não vai ser um dia ruim que vai apagar isso. Não vai ser um comentário ruim que vai apagar isso. Muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu primeiro podcast, Café com a Jazz. Finalmente temos um espaço só nosso para falar sobre absolutamente tudo. Finalmente. Gente, vocês me pediram tanto. Vocês implantaram uma semente na minha cabeça desde o momento que a gente começou a ter mais vídeos sobre lições de vida, conselhos. E aí eu falei, cara, realmente, por que a gente não tem um espaço só nosso, íntimo, né? Com o nosso cafezinho de tarde, pra gente conversar sobre tudo. Tudo mesmo. Principalmente as lições de vidas que vocês tanto amam, conselhos, que eu sei que tem muitos conselhos, que não só eu passo pra vocês, mas muitas vezes eu quero saber as opiniões de vocês, a gente pode conversar sobre isso, abrir espaço para conversar sobre isso. E também eu vou contar histórias da minha vida que vocês nunca, jamais ouviram antes. Vai ser o primeiro lugar que eu vou falar sobre isso. Isso é a vantagem do nosso podcast. E tantas outras coisas que a gente vai conversar aqui no Café com a Jazz. Então você já sabe, segue o podcast, se inscreve no YouTube, tudo aquilo que você já sabe o que faz a gente continuar postando e criando conteúdo, tá bom? E pegue seu café ou fique confortável por aí. Que vocês achavam que a gente não ia ter um episódio? Minha filha, a gente tem um episódio, mas é claro, isso aqui nunca ia ser só uma introdução, né, gente? Eu sou Jasmine, vocês já sabem disso, né? Então vamos ficar confortável porque a gente vai conversar sobre sonhos, tá? Por que eu acho relevante a gente falar sobre sonhos em específico? Sim, porque eu estou realizando mais um sonho meu. Eu estou, na verdade, vivendo um sonho meu, eu diria. Mas também porque, por muito tempo, eu me senti agoniada e perdida por não ter um sonho e por achar que eu nunca poderia viver de algo a mais, tá? Então, eu vou falar sobre isso e também eu quero falar sobre o meu sentimento hoje em dia que me faz perder qualquer medo de opiniões dos outros, ou medo de tentar, ou medo de errar. Eu não tenho isso e eu vou explicar mais sobre isso neste episódio. Então, relaxa aí, pega seu café, senta e vamos embora para o primeiro episódio, gente. O primeiro episódio, pilotinho, tá? Vamos lá. Vamos começar pensando a minha angústia, tá? Tipo assim, quando a gente sai da faculdade, a gente fica naquele momento meio... Isso se a gente faz faculdade, tá? Não tô falando que você precisa fazer. Mas eu lembro quando eu saí da faculdade, eu pensei, tá, saí da faculdade, beleza. Tinha acontecido um monte de coisa, tinha recém perdido meu pai. E eu pensava, tipo, tá... O que é a vida agora? Eu vou trabalhar, eu vou entrar, né, às 8, sair, sei lá, às 6 da tarde. É isso, todo dia eu acordo, vou fazer a mesma coisa pro resto da minha vida. Porque quando a gente é novo, né, quando a gente é criança, a gente vai descobrindo várias coisas e a gente vai vivendo várias coisas, várias emoções, etc. Adolescente também, no ensino, tipo, a gente vai seguindo um padrãozinho, né, tipo, tá, vamos entrar na escola, depois ensino médio, terceirão, presta vestibular ou não presta vestibular, enfim, faz faculdade ou não faz faculdade e aí trabalha. Aí parece que assim, sério, a minha sensação era de, acabou, a minha vida acabou. Eu vou agora virar um ratinho de laboratório e vou ficar ali naquela rodela e vou fazer isso até o dia que eu morrer. Essa era a sensação. E eu lembro que isso me dava muita angústia. Não ao ponto de uma depressão, mas assim, eu pensava muito de, tá, tipo, qual que é o sentido da vida? Aonde que tem alguma coisa a mais, sabe? E foi muito por isso, inclusive, que eu comecei a tocar o foda-se e falar, tipo, tá, a gente vai fazer aquilo que me dá na teia, eu vou fazer aquilo que me dá a vontade de fazer, né, meu sonho, e eu não vou deixar nada disso passar, porque isso pra mim era viver. Tá? Quando eu saí da faculdade, eu não tinha um sonho específico. Quando eu era nova, eu tinha. Eu só sabia que eu queria ajudar o mundo. E o meu sonho era ser professora quando eu era mais nova, porque eu ainda acredito muito nisso, mas eu achava que era uma das profissões que mais podia mudar o mundo, sabe? E eu acredito muito nisso ainda, eu acho que principalmente aqui no Brasil, é uma das profissões mais desvalorizadas, sabe? E é onde tantas pessoas, e tantos seres humanos e tantos futuros, sei lá, o quê, se desenvolvem. Mas enfim, esse era o meu sonho. Com o tempo, eu fui perdendo esse sonho de ser
professora, mas ainda continuava muito essa vontade de querer ajudar as pessoas. Eu não sabia como, mas eu queria ajudar as pessoas. Depois eu pensei, tá, vou prestar pro vestibular pra administração. Não me pergunta como, mas seria de uma forma ajudar as pessoas, né? Mas eu acho que eu fiz mais por agradar meu pai. Eu não tinha certeza o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria ajudar as pessoas, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E, cara, eu sempre me coloquei no meu patamar. Eu sou uma pessoa inteligente, acredito que eu sou uma pessoa muito inteligente, mas eu sempre soube que também não poderia ajudar as pessoas, tipo, sendo médica, alguma coisa assim, né, gente? Eu não consigo ver sério. Beleza. Quando aconteceu tudo o que aconteceu com o meu pai, que ao longo desses episódios, né, da nossa primeira temporada do Café com a Jazz, eu vou contando, quando eu perdi ele, assim, meio que me deu um choque, de tipo, realmente a nossa vida é muito curta. E a gente precisa viver aquilo que a gente quer viver, e a gente precisa tirar do papel os projetos, e a gente precisa, tipo, aproveitar realmente o tempo, que é tão pouco, e que a gente sabe disso, e mesmo assim não aproveita. Então, quando isso tudo aconteceu, eu comecei a ter um pouquinho mais de fogo, sei lá, de vontade de correr atrás, de fazer as coisas acontecerem e de não deixar nada passar porque eu não sabia o dia de amanhã. Isso era eu acho que todo mundo que já perdeu alguém já sentiu essa sensação de, cara, eu não quero eu não quero perder a minha vida, sabe? Eu não quero deixar a vida passar tão rápido. Então, depois que eu perdi meu pai, eu comecei a pensar muito nisso de, tá, eu posso ter uma plataforma, eu posso ser alguém, e sendo alguém, eu posso ajudar as pessoas. Sempre, sempre, sempre passou isso na minha vida, na minha cabeça. Aí, entrou a pandemia e eu falei, tá, eu vou tirar esse projeto do papel. E aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo, e muitos de vocês me seguem desde essa época. As coisas, desde então, só continuaram a dar certo, sabe? Claro que tem muitas fases que as coisas não dão certo, ou que as coisas estão mais devagares, e assim como em qualquer vida, isso é super normal. O negócio é não desanimar e aproveitar esses, né, baixas para aprender, ou enfim, melhorar, pesquisar, fazer outras coisas que podem agregar na minha vida. Mas voltando para os sonhos. Eu acho que quando a gente sai da faculdade, ou quando a gente tá ali nos 20 e pouquinhos, 25 principalmente, que também vai ter episódio sobre isso, a gente entra naquela crise. Aquela crise de o que eu vou fazer pro resto da minha vida, sabe? Eu tinha muito essa angústia de que eu sei que muitos de vocês também têm, de, putz, eu não tenho um sonho, será? Será que eu vou trabalhar um CLT pro resto da minha vida? É isso? Tipo, eu não conseguia fazer as pazes com isso. Não que isso seja ruim, sabe? Viver uma vida de CLT e às vezes, tipo, viver uma vida garantida, tranquila, sabe? Isso não é ruim. Mas pra mim, não fazia sentido. E aí foi quando eu comecei a pensar, tá, o que eu posso fazer, né? Eu só preciso fazer as coisas acontecer. Qualquer vontade que me dá, eu vou fazer, sabe? Em relação aos meus sonhos. Então, eu passei por essa fase da crise, eu senti super agoniada, parecia que acontecia só comigo, parecia que só eu que tava sofrendo por essa crise de identidade, tipo, eu olhava pro lado, parecia que todo mundo sabia o que nasceu pra fazer. Uma amiga nasceu pra ser veterinária, outra nasceu pra ser enfermeira, outra nasceu pra ser professora de yoga, sabe? E eu tava assim, nossa, o que eu nasci pra fazer, sabe? Mesmo que eu tinha aquela vontade de ajudar as pessoas, eu não sabia como que isso ia ser feito, e eu também me paralisava, sabe? Tipo, ver as outras pessoas sabendo o que queriam fazer, e depois eu descobri que não era nada disso, e por isso que a gente vai ter um episódio sobre o crise dos 20 anos, porque não é bem assim, sabe? É normal a gente se sentir muito perdida nessa época, porque a gente fica tipo, tá, o que a gente faz agora? A gente é considerado adulto, mas eu me sinto zero preparado pra isso. Tipo, zero preparado. E aí, depois de passar por essa crise de identidade nos 20 e poucos anos, eu fui aos poucos me encontrando. E, cara, isso vai parecer a frase mais clichê da face da Terra, e eu sei disso. Gente, eu tenho plena certeza disso, mas as coisas encaixaram. Eu sei que todos vocês devem ter pensado, obrigada, Jasmine. Nossa, putz, tá aí um conselho que eu nunca ouvi falar, né? Dos meus tios, das minhas tias, minha mãe, meu pai. Mas é verdade, é a mais pura verdade. As coisas simplesmente se encaixaram. Eu finalmente me encontrei. A tal da chave foi encontrada e virou. Eu me encontrei e as coisas começaram a acontecer. E depois disso, tudo que vinha pela frente, toda porta que se abria, fazia sentido para o meu caminhado, sabe? Para meus sonhos. Então, eu sabia o que eu queria fazer, que era ajudar as pessoas. As coisas começaram a acontecer, tipo, naturalmente, bizarro. Talvez não tão natural, eu sei que a gente toma as decisões da nossa vida e aí as coisas acontecem, mas parecia natural, sabe? Parecia que era pra isso que eu nasci pra fazer. E aí as portas iam abrindo, os caminhos iam abrindo, e hoje eu estou onde eu estou, que é na frente de vocês, servindo de alguma forma e podendo ajudar. Sendo um entretenimento, sendo um conselho, uma lição, sendo compartilhar as minhas superações ou as das minhas amigas, de outras pessoas, que pode te ajudar, sabe? E é isso, essas mensagens que eu tenho de vocês, que faz
com que eu continue sempre, sabe? Que faz com que nos momentos difíceis eu falo, não, tá tudo bem, sabe? Eu sei que uma pessoa eu tô ajudando. E uma coisa que eu quero deixar muito claro, a gente vai se adentrar em tudo isso ao longo de vários episódios em relação a esse sonho, mas a mensagem principal que eu quero deixar é: os nossos sonhos, eles realmente merecem o nosso esforço. Não existe nada mais importante nesse mundo do que você se esforçar para aquilo que você quer na sua vida. A gente se esforça para relacionamentos, a gente se esforça, às vezes, muito para trabalhar para os outros, e aí a gente chega em casa e os nossos sonhos a gente deixa dentro da gaveta, sabe? Eles merecem nossa atenção, eles merecem nosso amor, nosso esforço, porque as coisas podem acontecer naturalmente, mas eles precisam da nossa atenção. Eles precisam do mínimo de esforço que seja para que possam acontecer. E eu não tenho medo de me esforçar e tentar e errar e às vezes as coisas não darem certo e ai, que vergonha, ou ai das opiniões dos outros. Eu não tenho assim. Eu tenho medo de deixar aqueles sonhos na gaveta e falecer e pensar, caraca, lá se foi, sabe? Lá se foi todos os meus sonhos. Eu vou tentar não chorar. Lá se foi todos os meus sonhos numa vida que eu poderia ter aproveitado. Tenha medo de ficar parado. Tenha medo de não viver esse sonho que está latente dentro de ti. Sabe aquela coisa que tá sempre na sua cabeça, aquele coisa que faz seu coração bater mais forte? Tenha medo de perder isso. Tenha medo de deixar isso de lado, sabe? Quando a gente pensa dessa forma, parece que qualquer outro medo de opinião dos outros, ou de errar, de sei lá, passar vergonha, fica desse tamanho. Porque você passar a vida inteira sem viver um pouquinho do seu sonho, daquilo que te faz tão bem, tão feliz e faz teu coração bater, cara, é muito triste, sabe? Seus sonhos merecem esse esforço. Faça esse esforço para os seus sonhos, sabe? Dá trabalho. Tudo isso que vocês vê, que vocês acompanham de tantas pessoas, dá trabalho. Não é assim, do dia pra noite, as coisas não acontecem. Não existe dias que a gente não duvide do nosso potencial. Existem crises de identidade, existem vontade de parar, mas toda vez que bate essa vontade eu penso, eu lutei tanto pro meu sonho, eu me esforcei tanto para o meu sonho, e hoje não vai ser um dia ruim que vai apagar isso. Não vai ser um comentário ruim que vai apagar isso. Existem muito mais pessoas que estão aproveitando da forma que a gente está aproveitando nossos próprios sonhos, né? E a gente também não vê isso. Que quando a gente vive nossos sonhos, às vezes a gente é melhor para a sociedade. Ou a gente é melhor para nossa família, para o nosso relacionamento, porque a gente tá feliz. Entendeu? Então, sei lá, eu acho que a gente esquece muito de nós e dos nossos sonhos, a gente deixa muito de lado. E quando a gente vê, tempo passou, a vida passou, e você pode conversar com pessoas de mais idade e eles vão te falar a mesma coisa. Às vezes eles se arrependem de ter ligado tanto pros outros, de não ter tentado mais, sabe? A vida não é pra viver de arrependimento, sabe? É isso que eu penso. Esse é o primeiro episódio, esse é mais um sonho meu, esse é mais um projeto que demorou pra tirar do papel, mas eu não sou perfeccionista, a gente vai falar sobre isso nos episódios, mas eu queria que fosse um pouquinho mais perfeccionista, né? Por favor, elogie minha luz. Mas eu queria que as coisas ficassem um pouquinho mais sob controle e um pouquinho mais bonitinho pra vocês, sabe? Vocês merecem qualidade e eu queria entregar isso pra vocês. Esse podcast tem meu coração, é um espaço que eu tenho certeza que eu vou poder sentar aqui com vocês, falar sobre tudo e ser um lugar seguro não só para mim, mas para vocês também. Eu sei que a gente vai poder se divertir, a gente vai se emocionar, a gente vai se inspirar, a gente vai se motivar, a gente vai dar risada e vai ser um lugar que eu sempre quis ter. O Café com Jazz é isso. É aquela mesa do café da manhã que você senta com suas amigas ou com sua amiga e você fica por horas e você não vê o tempo passar e o garçom já tá te olhando feio pensando, meu Deus do céu, como é que essas gurias têm tanto assunto? Esse é o Café com Jazz. Esse é o podcast Café com Jazz. É esse lugar que eu quero que todos nós possamos ter, porque é um lugar que eu sempre quis ter e que eu amo quando eu tenho de verdade, né, com minhas amigas em mesas de verdade de café, sabe? Então, isso daqui é para mim, é para vocês e eu espero que esse projeto dê muito certo, muita luz, muita prosperidade, Ixalá, muito ouro. É isso, gente. Quero agradecer você que ficou até o final. Se você ficou até o final, por favor, deixe um comentário, eu quero muito saber. Deixe seu like se você estiver no YouTube, se você estiver me vendo. Fala o que você achou da minha luz. Se você estiver me escutando, fala o que você achou da minha voz. Qualquer feedback é importantíssimo nesse primeiro momento. É isso, gente. Esse é o podcast, é o primeiro episódio e eu estou emocionada. Obrigado de coração por todo mundo que está assistindo, escutando. E é isso. Um beijão e até o próximo episódio do podcast Café com a Jazz.